Bom dia, domingo, 11 de janeiro, título da lição de ontem, Vida e Morte. É um prazer te receber nesta manhã para mais um estudo da Palavra de Deus. Peço que você curta e compartilhe o conteúdo deste vídeo para que mais pessoas recebam também estas orientações. Apesar de inevitável, a morte não é uma parte natural da vida. Ela nunca fez parte do plano original de Deus para seus filhos. Ela é, na verdade, uma intrusa. A morte é o oposto da vida, definida por Paulo como o último inimigo a ser destruído, 1 Coríntios 15, 26. Quanto a Paulo, viver ou morrer era apenas uma questão de detalhe, desde que ele cumprisse a missão de pregar o Evangelho ao maior número de pessoas possível. O mais importante para ele era honrar a Cristo, pela vida ou pela morte. E a lição desta semana vai enfatizar três temas principais. Primeiro, Deus nos chamou a viver com a mente voltada para a missão, inclusive nos convidando a estar dispostos a morrer por Ele. Segundo, a morte é comparada a um sono, cuja solução é a ressurreição do corpo e não a imortalidade da alma. E terceiro, Cristo nos chamou à unidade em seu espírito. Como todos estamos envolvidos em uma guerra espiritual, devemos não apenas usar as armas corretas, mas também lutar juntos, em unidade. Título da lição de hoje: Cristo será engrandecido. Questão de número 1. Leia Filipenses 1, 19 e 20. Qual era a expectativa de Paulo em relação ao desfecho do seu julgamento? Para ele, o que era mais importante do que ser absolvido? Paulo esperava ser libertado. Porém, o mais importante para ele era exaltar a Cristo em sua vida ou em sua morte. Ele não estava angustiado quanto aos sofrimentos físicos. A sua maior preocupação, ele escreveu, além das coisas exteriores, ainda pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. 2 Coríntios 11, verso 28. Ele compreendia que com Jesus não havia derrotas. Questão número 2. Como Paulo se relacionava com as igrejas que havia fundado e com as pessoas que ele tinha levado a Cristo. 1 Coríntios 4, 14 a 16, 1 Tessalonicenses 2, versos 10 e 11, e Gálatas 4, verso 19, também Filemão, verso 10. Paulo considerava os membros das igrejas que havia fundado como a seus filhos espirituais, por quem tinha trabalhado. Dirigia-se a eles como um pai que só desejava o seu bem, chegando ao ponto de pedir: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios 4, verso 16. Como eram seus filhos espirituais, e considerando que os filhos copiam a conduta de seus pais, era lógico que ele esperasse que o imitassem em sua relação com Deus. Portanto, cada cristão deve se preocupar com a pesada responsabilidade que descansa sobre ele de dar o devido exemplo de uma piedosa maneira de viver diante daqueles a quem está apresentando o Evangelho. A consagração de Paulo era tão completa, totalmente sem reservas, que ele podia dizer: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2, verso 20. E isso lhe dava a segurança que o capacitava a exortar para que o imitassem. É certo que os membros da igreja devem olhar a Cristo como seu exemplo. Mas a humanidade é frágil e as pessoas tendem a olhar para os seus orientadores espirituais. Isso torna imperativo aos cristãos que sejam extremamente cuidadosos em dar um correto exemplo de cristianismo onde estiverem inseridos. Apesar de nossas fraquezas, não podemos nos excluir da responsabilidade de dar um bom testemunho. Temos um nome a zelar, o nome de Cristo. Oremos. Bondoso Deus, ajude-nos a viver esse dia ao teu lado, fazendo somente a tua vontade. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Tenha um ótimo dia. Fique na paz de Jesus.